esse computador. Então, bora lá. Agora foi Jó, capítulo 33. Jó, capítulo 33. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez. E é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Responda-me, se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado. Não fiz nada de errado. Estou inocente. Não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse o inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo o que eu faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus, afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte. Logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solta-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então, ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte, como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte. Eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Vamos lá, então. Vamos fazer, então, aqui o 33. E esse capítulo, logo já lá no começo, ele falou algo aqui que dá pra gente até complementar com
o devocional que a gente fez, né? Ele fala aqui, ó, no versículo 4 e 5, ele fala: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então se puder, prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Então olha só como ele fala, né? Já sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Então conecta muito com o que a gente viu no devocional, né? Que somos todos filhos de Deus, né? Somos todos iguais, né? Filhos amados de Deus. E então vamos lá. Então vamos comentar aqui. Só quis fazer esse comentário porque eu achei que conectou com o devocional, né? Então a gente vai comentar sobre esse capítulo. E esse capítulo ele acaba que fala bastante sobre a questão de arrependimento, né? A importância da confissão e do arrependimento. Então, assim, agora a gente viu que entrou um novo personagem aqui. Entrou Eliú. Ontem a Cris falou um pouquinho já dele, né? Então, assim, a gente estava vendo, né, Jó conversando lá com os amigos. E sempre ficava a conversa lá entre o Elifaz, o Zofar e tinha mais um que é o Bildade, né? A conversa ficava sempre entre os três. E assim, eles conversavam e não chegava muito a lugar nenhum, né? Cada um tinha lá os seus argumentos, né? Então Jó tinha aquele argumento de que ele é inocente, então ele ficava se questionando. Então Deus é injusto, porque se eu sou inocente, por que eu sofro, né? Depois tinha a questão, o argumento dos amigos ali, né, que os amigos já falavam assim, Deus, ele é justo, então Jó deve estar pecando, porque se ele está sofrendo tudo isso, né, tanto de catástrofe na vida dele, ele deve ser um pecador. E aí, então, estava nessa questão a conversa, só que agora entrou uma quarta pessoa, entrou agora o Eliú, é Eliú, né, o nome dele? Eliú. E Eliú, ele já vai trazer uma outra perspectiva, ele já chega assim num tom, né, bem assim, se vê mais de humildade, né? Porque pelo que a gente percebe aqui, ele era mais novo do que os outros amigos, né? Então até ontem lá no que a Cris leu, que ele fala, né? Eu fiquei quieto, deixei vocês falarem, porque vocês eram mais velhos, né? Então deixei vocês aí se manifestarem. Mas assim, não ouvi nada de bom do que eles falaram. Porque os amigos vinham com um olhar muito de, né, julgando ali, né? Então ele traz uma outra perspectiva. E, gente, eu vou ter que pegar o bebê aqui, ó. Acordou. Vou querer mamar. Peraí, só um segundo. Um segundinho e a gente continua. Então, vamos lá. Então, assim, ó, Eliú, ele já vem com uma outra visão, né? Eliú, ele já pensa assim, ele fala o seguinte, que Deus, ele é um Deus justo, né? Então, assim, ele fala, Deus, ele governa o mundo nos moldes da justiça. E aí, ele já chega numa conclusão diferente, né? Ele chega, assim, que o sofrimento, ele pode ser um aviso para evitar os pecados futuros, né? Pois ele molda o nosso caráter. Então a gente vai começar a ver agora aí uma outra perspectiva nos diálogos, né? E aí nesse específico de hoje, traz muito essa questão do arrependimento e confissão. Então a gente vê lá, né, a resposta de Eliú, que é um garoto já bem mais jovem do que os outros amigos, né? Que aí ele se junta ali nesse debate, né? Em Jó com os amigos. E aí ele começa respondendo a acusação de Jó, que Deus permanece em silêncio. E ele pede para que Jó ouça com atenção e se prepare para um confronto verbal, né? Então a gente vê ali que Eliú, ele resume as acusações de Jó contra Deus e ele refuta a alegação de que Deus permanece em silêncio. E Eliú, ele argumenta que Deus fala de várias maneiras. Então a gente vê aqui, né, que ele fala, Deus fala através de sonhos, né? Então ele começa a relatar aqui, né, formas com que Deus fala com a gente. E Deus fala, né, gente, em qualquer momento com a gente. Às vezes Deus usa outra pessoa para falar com a gente, às vezes você tem um sonho, às vezes você tem uma visão, às vezes você sente algo no seu espírito, né, na sua alma, você sente algo. Então realmente Deus tem o seu jeito, né? E assim, Deus a gente tem um Deus que ele é tão assim criativo, né? Tão maravilhoso,
que às vezes a forma com que ele usa para falar comigo é diferente do que ele usa para falar com você, porque para mim, talvez de uma certa forma eu entenda, e que para você não seja tão simples do jeito que eu vou entender. Então, Deus usa, né? Então, ele fala, ele argumenta isso, né? Que Deus, ele fala de várias maneiras com a gente, né? Incluindo sonhos, talvez até, né, momentos que a gente passa de desafio, de doença. A gente aprende tanto quando a gente passa por um momento de desafio, né? E que essas experiências, elas podem sim ensinar a gente, né? E proteger também a gente. Então, embora ali Eliú, ele reconheça a relação entre o pecado e o sofrimento, o que o Eliú enfatiza? Ele enfatiza que o sofrimento, ele pode nos ajudar a desviar do pecado e resultar em uma vida mais frutífera. E eu tô com uma pessoa no meu trabalho que ela descobriu um câncer, né? E aí, nossa, foi assim, né? A vida dela virou de cabeça para baixo, ficou super, né? Muita preocupação, aquela coisa toda jovem, né? E tava assim com umas coisas graves, enfim. E assim, agora ela já foi, já passou pela cirurgia. E aí isso que eu tô vendo aqui no capítulo, né? Que fala que muitas vezes esse sofrimento que a gente passa, muitas vezes a doença que a gente passa, que ela nos ajuda a desviar do pecado, e eu tô vendo muito isso com essa amiga, sabe? O quanto que agora esse momento que ela, de doença, foi um momento assim que ela se apegou tanto a Deus, né? Ela começou a fazer cultos na casa dela, aí ela me mandava vídeo dela com o pessoal lá fazendo louvor, a filhinha dela novinha cantando e louvando, e a gente foi vendo milagres acontecer. Então, muitas vezes a gente passa, né, por momentos assim de doença, de dificuldade, e é momentos que nos ajuda realmente a nos desviar do pecado, né? Aí você vê o tanto que ela mudou a vida dela. Ela era aquela que já, com um monte de filho, já com 40 e tantos anos, e parecia que tinha, às vezes parecia que tinha 18 anos, sabe? Aquela vida de super jovem, e só vivia pensando em bobagem, besteira, e balada, e beber, e não sei o quê. E umas coisas assim que você fala, gente, a pessoa já tem... Oh, bebê. Você fala, meu Deus, a pessoa já tem, né, filhos, já tem 40 e poucos anos, e parece que ainda está vivendo como se fosse adolescente. E aí, de repente, você vê uma mulher totalmente transformada depois do que ela passou. Eu vejo uma pessoa antes da descoberta do câncer, e eu vejo uma outra pessoa completamente diferente depois, com uma outra postura diante da vida, valorizando outras coisas, sabe? Não só essas coisas muito mundanas, assim, mas valorizando outras coisas. Uma mulher muito mais temente a Deus, uma mulher muito mais conectada, né? Então, você vê que, assim, às vezes a gente passa por coisas e que realmente vão nos edificar, né? E aí, continuando aqui, né? Então, quando Deus finalmente fala, ele se dirige diretamente a Jó, né? E não por meio de um anjo. E a experiência de Jó... Nossa Senhora! Meu Deus, quanta reclamação. Então, a experiência de Jó resulta em um relacionamento mais profundo com Deus, né? E uma vida plena e longa. Então, acho que, assim, esses capítulos de Jó vem sendo um convite para a gente a olhar para os nossos desafios com um olhar diferente, né? Até para quando a gente passa por algo assim de doença, às vezes algo tão desafiador, de falar, meu Deus, por que eu tô vendo isso? Eu mereço uma coisa dessa, que horror, né? Mas, assim, acho que esse livro tá trazendo a gente olhar de uma forma diferente. Porque muitas vezes a gente vai passar pela essa dificuldade, muitas vezes uma questão de doença, mas a gente vai ser edificada. Deus vai vamos ter a nossa saúde restaurada e muito mais, infinitamente mais, né? Porque na palavra de Deus, se a gente acredita do que diz na palavra de Deus, a gente acredita que os planos dele são melhores do que o nosso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, que a gente possa sair, né, desse devocional aqui de hoje, lembrando que quando nós somos tementes ao Senhor, a gente viu nos capítulos anteriores sobre sabedoria, né? Que a sabedoria é fruto de uma pessoa que é temente ao Senhor. Então, que a gente possa sair daqui, né,
com o coração ardendo para buscar mais de Deus, porque quando a gente busca o reino de Deus, a sua justiça, tudo nos é acrescentado. E às vezes aquilo que a gente entende que a gente perdeu, talvez passando por uma questão financeira difícil e perdi, a gente entende como perdeu, mas talvez Deus vai usar essa situação para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente crescer, talvez esse problema de saúde, Deus vai usar isso para que a gente seja edificado grandemente e que a gente vai ser restaurado e depois nos restituir de tudo e muito mais, né? E que a gente realmente, né, possa acreditar nessas promessas dele, sair daqui edificado, acreditando. Às vezes hoje... Nossa Senhora, meu Deus do céu. Tá mamando aqui e reclamando. Então, que a gente possa sair edificada daqui, né? Entendendo que talvez a gente esteja passando por uma tempestade, mas que logo depois da tempestade vem o arco-íris, né? E muitas vezes não é no nosso tempo, que a gente quer tudo para ontem, né? Por vezes não é no nosso tempo, é no tempo dele, né? Então, que a gente possa esperar ter paciência, né? Que a gente possa esperar e esperar com alegria, né? Porque assim a gente tem a opção de viver os dias de uma forma pesada, no sofrimento, no tudo difícil e tudo pesado, ou a gente tem a opção de olhar com um olhar de leveza, né? Eu tô passando por essa fase, é uma fase, vai passar, que coisas difíceis passam, coisas boas também passam, né? Para que a gente possa, né, olhar para os desafios que a gente passa de uma forma mais leve e lembrando que a gente não precisa passar por tudo sozinha, a gente pode compartilhar. Meu Deus. A gente pode compartilhar, né, com Jesus, chamando Jesus para estar no nosso barco, né, igual um devocional que a gente fez, que a gente fala, convide Jesus a estar no nosso barco, que ele seja o comandante do nosso barco, né, que ele comande a nossa vida, bebê, que ele conduza a nossa vida, que ele nos direcione, que ele nos dê a sabedoria, que a gente possa tirar o fardo do nosso ombro e entregar a ele, né, porque Deus, ele pede que a gente chegue a ele, que a gente vá para a presença dele do jeito que a gente tá, e que a gente entregue, o que ele quer? Que é o nosso coração, não é isso que ele fala? Que a gente entregue o nosso coração, então ele quer que a gente entregue tudo a ele, e muitas vezes o tudo é nada, né, às vezes a gente tá tão assim, não tem nada, a gente tá tão destruída emocionalmente, às vezes a gente tá tão ferida emocionalmente, às vezes a gente tá tão mal, mas o que Deus quer? Ele quer que a gente entregue tudo isso aí cagado que tá, um monte de tranqueira, um monte de coisa ruim na vida que tá, ele quer que a gente entregue tudo isso, todas essas aflições, todos os medos, todos os BOzinhos, ele quer que a gente entregue, que a gente vá diante da presença dele do jeito que a gente é e do jeito que a gente tá, né? Do jeito que a gente é, não vou falar porque assim, a gente... Na verdade, os planos do Senhor para nós são muito maiores que o nosso, né? E ele vê a gente de uma outra forma, porque ele sabe quem realmente nós somos. Nós é que não sabemos quem somos, né? Porque a gente tá com a nossa identidade normalmente tão distorcida. Então, porque na verdade nós somos filhos amados, né? Abençoados. E o Senhor quer dar tudo pra gente do melhor, como filhos amados. A gente que tem, muitas vezes temos a nossa autoimagem distorcida, e então a gente se vê como, e Deus nos vê diferente do que a gente vê, né? Então a gente não tem nem que ficar se olhando com o olhar de como a gente se vê. Isso que eu venho aprendendo. Eu não tenho nem que me olhar com o olhar do que o outro olha pra mim, porque é claro que as pessoas... Oh, meu Deus, que foi, meu amor? Peraí, gente, só um segundo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o outro aqui pra ouvir. Deixa eu ver ele aqui, que ele tá meio estressadinho, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser falar alguma coisa, mas nesse 33 aqui, né, acho que teve para compartilhar de bacana, assim, que me veio no coração é isso. Eu vou colocar o 34 aqui, tá? Para eu ver o bebê enquanto vocês ouvem aí. Deixa eu pôr. Deixa eu ver se o som tá aí. Jó, capítulo 34. Eliú disse mais: Vocês, que são sábios e instruídos, escutem o que vou dizer.
Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir, dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo d'água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora, vocês que têm juízo me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas num mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa... Então vamos lá. Nossa, agora que eu vi que estava aberto o microfone, né? O B falando aqui, mas enfim, vamos lá, gente. Rapidinho de 34. Então esse de 34 aqui, ó, ele fala sobre Deus não pratica o mal, né? Então a gente vê ali, continua ali o discurso de Eliú continuou falando ali, e ele defende a justiça de Deus, né? Em resposta à acusação de Jó de que Deus era injusto. Então a gente vê ali que Eliú, ele começa ali pedindo que eles escutem e avaliem suas palavras com precisão, né? E em seguida ele denuncia a afirmação de Jó de que Deus era injusto, acusando de ser um pecador deliberado. E aí a gente vê, né, que ele continua a defender a justiça de Deus. Ele mostra ali o quê? Ele mostra que Deus, ele não faz nada de errado e que ninguém pode influenciá-lo, né, a tomar decisões injustas. Então, ele também, ele acaba ali que ele discute a punição dos ímpios, né, e a importância do arrependimento. Então, a gente vê o tanto que arrependimento é algo que agrada a Deus, né, quando a gente se arrepende de coração, né, realmente com o coração verdadeiro, como a gente vê que as coisas são transformadas, né. E a gente vê ali que, embora Eliú, ele está correto de algumas das suas avaliações, ele às vezes compartilha a atitude insensível dos outros amigos lá que a gente viu de Jó, né? E assim, a gente tem que ser avaliado tudo com cuidado, né? Inclusive o que Eliú está falando. Então esse capítulo, gente, ele é um capítulo que a gente for trazer, né, reflexões aqui para o nosso dia de hoje, ele é um capítulo que traz um alerta para a gente, né? Nos dias de hoje, para a gente não questionar a justiça e a autoridade de Deus, né? Muitas vezes a gente fica nesses questionamentos, por quê? Por que eu tô vivendo isso, né? Que a gente possa trocar os porquês do para quê, né? Porque para que a gente tá vivendo isso? Porque a verdade é que aquilo que a gente vive vai nos edificar de alguma forma, né? E assim como a gente viu ali que Eliú, ele repreendeu Jó, né, pelas suas atitudes que estavam sendo assim meio rebeldes, né, e por vezes um pouquinho arrogante, a gente também precisa ter cuidado, né, pra gente também não cair
nessa armadilha do orgulho e da desobediência. Porque uma coisa que Deus gosta também demais é de obediência, né? É isso que ele quer de nós, que a gente entregue nosso coração, né? O que se fala na palavra? Porque ele sonda o nosso coração, né? Ele sabe o que está no nosso coração, e ele fala pra gente guardar o nosso coração, né? Sobretudo que deve guardar, guarde o seu coração. E ele gosta de... Deus é um Deus que ele gosta de obediência, né? Então, às vezes, a gente sente no coração de fazer algo que Deus nos direciona a fazer, e às vezes a gente é desobediente, né? E às vezes a gente não vive as promessas dele por desobediência nossa. Então, assim, muitos acabam que se rebelam contra Deus, né? E a sua palavra, questionando a sua justiça, questionando a sua autoridade, e acaba que muitas vezes a gente acaba escolhendo seguir os nossos caminhos, né? A gente escolhe por nós. E desafia a vontade de Deus, né? Pensando que a gente sabe o que é melhor, que a gente sabe mais do que ele o que é bom pra gente. A verdade é que não, né? Deus sabe muito mais do que é bom pra gente. Mas às vezes a gente tem que fazer coisas, nem sempre o que ele pede pra gente fazer é fácil. Nem sempre. Mas uma coisa é que ele vai nos capacitar. Ele vai nos capacitar, ele vai conectar as pessoas. Então, que a gente possa, né? Tudo que a gente for fazer, que a gente